Vamos lá, gente. Vamos voltar ao problema do pêndulo simples, que a gente já tem a hamiltoniana, né? E determinar as equações de Hamilton, tá? Vamos lá, ó. Eu tenho então as equações de Hamilton aqui em cima. QI ponto é o del H del PI. PI ponto é menos del H del QI. Para o pêndulo simples, como a gente viu, a hamiltoniana é esta função aqui, né? Só tem um θ e só tem, portanto, um pθ, né? Só tem uma coordenada generalizada, que é o θ, portanto, só tem um momento generalizado, que eu estou chamando de pθ. Está aqui a nossa hamiltoniana. E nesse caso, né, como só tem um grau de liberdade, só vai existir duas equações de Hamilton, né? Para o θ ponto e para o pθ ponto, né? É fácil calcular isso, veja, ó, é só fazer a derivada parcial, né? Del H del pθ vai me fornecer aqui o pθ sobre ml ao quadrado. Só derivar. Derivada parcial, né? E o pθ ponto é o menos del H del QI. Ou seja, nesse caso, menos del H del θ. Né? Só aparece θ aqui neste cosseno, cuja derivada, né, é menos seno. O menos cancela com esse menos, mas tem lá o menos que vem da própria equação de Hamilton. Portanto, este daqui é o pθ ponto. Menos mgl seno de θ. Então, estão aqui as duas equações de Hamilton para o problema do pêndulo simples. Tá? Uma equação te dá a derivada do θ com o tempo, né? E a outra equação te dá a derivada do pθ com o tempo. Repare que nesse problema a gente só tem as duas equações de Hamilton, como eu disse, e como eu já falei também, n graus de liberdade vão fornecer 2n equações de Hamilton. E também percebam agora que as equações de Hamilton são equações diferenciais de primeira ordem, né? Só aparecem derivadas primeiras, né? θ ponto, pθ ponto. Diferente das equações de Lagrange, né? Que eram equações de segunda ordem, aparecia o Q dois pontos, né? Porque lá envolvia derivadas. Porém, só tinha uma equação de Lagrange por grau de liberdade, né? Para cada grau de liberdade, na mecânica lagrangiana, você tinha uma equação de Lagrange, que era uma equação de segunda ordem. Na mecânica hamiltoniana, cada grau de liberdade vai te fornecer duas equações de Hamilton, porém cada uma delas é de primeira ordem. Tudo bem? Então são semelhanças e diferenças entre as mecânicas de Hamilton e de Lagrange. Tá? Como resolve as equações de Hamilton? Como fazer para achar a solução, né? Bom, é só uma questão de você substituir uma equação na outra. Veja, né? Do último slide a gente obteve o θ ponto e o pθ ponto, que estão repetidos aqui em cima, para conveniência. Né? Como eu faço para obter uma única equação, se eu quiser, pega essa primeira equação e deriva em relação ao tempo. θ dois pontos igual ao pθ ponto sobre ml ao quadrado. E aí você isola o pθ ponto. Perdão, gente. Isola o pθ ponto daqui, ó, dá ml ao quadrado θ dois pontos. E joga isso na primeira equação. Então, né, ml ao quadrado θ dois pontos é o menos mgl seno de θ, que, simplificando, cortando as massas e cortando um L, né, dividindo tudo por L, vai te dar esta equação, que é exatamente a equação do pêndulo simples que você obteria usando tanto a mecânica newtoniana quanto a mecânica lagrangiana. Tá? Então, no final das contas, obviamente, como a gente esperava, todas as três mecânicas são equivalentes entre si. No final, você recai sempre, né, na mesma equação diferencial que te fornece a aceleração. Tá? Era isso para esse vídeo, está resolvido. No próximo vídeo eu vou fazer um problema um pouquinho mais complicado e vou passar atividades, né, exercícios para entrega em breve também, tá bom? Era isso, gente, para esse vídeo. Até daqui a pouco. Valeu!